Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Mateus 7, 13 e 14. Essas palavras de Jesus introduzem a conclusão ao Sermão do Monte, a seção da mensagem na qual ele lançou desafios de escolhas importantes. Ele fala de 2 caminhos, 2 árvores e 2 fundamentos para frisar a importância de escolhas boas nas questões espirituais. Entrem. O uso do imperativo aqui estabelece claramente o fato do livre-arbítrio dos seres humanos. Jesus não obriga ninguém, mas convida todos a escolherem o caminho que leva à vida. Quem obedece às palavras do Senhor alcançarão seu objetivo eterno. Aqueles que não procuram o caminho serão rejeitados. O caminho fácil, de seguir a sabedoria humana e a vontade própria, leva à perdição. Como água que naturalmente flui para baixo em um rio, aqueles que seguem esse caminho, optam pelo caminho que não oferece resistência. Nenhum esforço é necessário para chegar à perdição. Não há necessidade de procurar esse caminho. Basta seguir a multidão, pois muitos entram pela porta larga. O caminho apertado, de seguir a sabedoria divina e a vontade do Senhor, leva à vida eterna. É necessário encontrar esse caminho, ou seja, é preciso procurar. Ao observarmos esse fato fundamental, devemos nos lembrar das palavras de Jesus poucas linhas antes. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam, e a porta será aberta para vocês. Pois, todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e, a quem bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. Além de mostrar que temos a liberdade de escolher entre esses 2 caminhos, a linguagem de Jesus refuta, também, a doutrina de universalismo, a crença na salvação de todos. Ainda mais, seu ensinamento contraria a noção de que a maioria das pessoas será salva por serem pessoas boas conforme padrões humanos. Ser um bom vizinho, funcionário ou pai não garante a salvação. É necessário encontrar o único caminho que leva ao Pai, Jesus Cristo. João 14, 6, Atos 4, 12. Em João 14, 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Neste versículo, Jesus está afirmando sua exclusividade como o único meio pelo qual as pessoas podem ter acesso a Deus e receber a vida eterna. Ele se apresenta como o caminho que conduz ao Pai, a verdade que revela o conhecimento de Deus e a vida que é encontrada somente nele. Essa declaração enfatiza a centralidade de Cristo no plano de salvação e na relação entre Deus e os seres humanos. Em Atos 4 e 12, está escrito: E não há salvação em nenhum outro, pois, abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Neste versículo, Pedro está declarando a exclusividade do nome de Jesus Cristo, como o único meio de salvação para a humanidade. Ele enfatiza que não há outro nome além de Jesus pelo qual podemos ser salvos. Esta afirmação ressalta a centralidade de Cristo no plano de redenção e na relação entre Deus e os seres humanos. E como veremos nos próximos trechos, nem todos que se contam seguidores de Jesus entrarão na sua presença. A salvação depende do sacrifício feito por Jesus e da nossa fé obediente, em resposta à mensagem do Evangelho. João 14, 15 e 23, segundo a Tessalonicenses 1, 7 e 10. Em João 14, 15 e 23, Jesus está ensinando e prometendo o Espírito Santo aos seus discípulos. Aqui está o texto: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nesses versículos, Jesus ensina que aqueles que o amam guardarão seus mandamentos, e ele promete enviar o Espírito Santo como um consolador para permanecer com eles para sempre. Ele também promete que ele e o Pai farão morada naqueles que o amam e guardam sua palavra. Essas passagens revelam a íntima relação entre o amor por Jesus, a obediência aos seus ensinamentos e a presença do Espírito Santo na vida dos discípulos. Em 2 Tessalonicenses 1, 7 e 10, é dito: E dar-vos descanso a vós, que sois atribulados, e a nós também, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor, e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Nesse trecho, Jesus não deixa dúvidas de que aquilo que ele vinha ensinando até aqui no Sermão do Monte não é fácil. Jesus fala sobre a diferença entre andar no caminho largo, viver com base em nossos desejos, e andar no caminho estreito, viver segundo os padrões ensinados por ele. Seguir a Jesus não é andar no caminho fácil, exige sacrifício, renúncia e luta contra a nossa própria natureza pecaminosa, mas é isso que nos conduz à vida eterna, pois a verdadeira vida só pode ser encontrada em Jesus. Mesmo com as dificuldades que fazem parte da vida cristã, é a vida de obediência a Deus que vale a pena ser vivida. O caminho largo é o caminho do pecado, que conduz à destruição. É um caminho que relativiza o pecado e se mostra agradável, mas conduz à morte. Não viva buscando aquilo que é mais confortável. Submeta-se a Deus. É tolice caminhar pelo caminho amplo e esperar chegar no mesmo lugar que aqueles que caminham pelo caminho estreito. A verdade é que todos caminham pelo caminho largo, até o momento que verdadeiramente têm um encontro com Jesus, e quando Cristo nos salva, ele nos coloca no caminho estreito. É impossível que alguém que foi salvo por Jesus continue a sua caminhada pelo caminho amplo. Não tente alargar o caminho estreito para que ele seja mais confortável, porque alargar o caminho é trocar de estrada. Mas lembre-se que é a fé em Jesus que nos faz andar pelo caminho estreito. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, e siga o seu exemplo, ao caminhar por esse caminho que definitivamente é difícil, mas leva à vida. Conclusão: Mateus 7, 13 e 14 não é apenas um alerta sobre as escolhas da vida, mas também um convite à reflexão e transformação. Em um mundo que frequentemente valoriza o caminho mais fácil e imediatista, escolher o caminho estreito é um ato de coragem e fé. Como cristãos, somos chamados a incorporar os valores de amor, respeito e comunhão em todos os aspectos de nossa vida, tornando-se luzes no mundo, guiados pelos ensinamentos de Cristo. Através dessas escolhas, podemos não apenas encontrar a verdadeira vida, mas também influenciar positivamente aqueles ao nosso redor, construindo uma comunidade mais justa, amorosa e unida. Fiquem todos com Deus.